Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu acender a luz aqui. Bem, estou eu mais uma vez aqui, né? Pastor Douglas Cavalcante para uns, irmão Douglas Cavalcante, né? Queria falar aí pro pessoal aí, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Algumas pessoas conhecem minha história, da minha esposa Eleusa Cristina. Nós temos 2 filhos nos céus, né? O Vitor em 2013, que nasceu, ficou 3 dias na incubadora, nasceu cheio de saúde, ninguém entende o que aconteceu e partiu. Né? Hoje nós entendemos tudo, e minha esposa, tudo havia um propósito. Em 2015, agora recente, passou, hoje é dia 28, hoje é dia 28, né, de março de 2017, quer dizer, já tem um ano e pouco. No final de 2015, dia 22/12 de 2015, minha filha de 15 anos partiu, a Vitória Cristina, né? Uma menina linda, né? E ela, antes de ir embora, ela deixou 2 frases no Facebook, para todo mundo ver. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos visitantes, não habitantes. E eu sempre tive experiências sobrenaturais, sempre preguei a volta de Jesus em muitas igrejas. Eu tenho fotos e mais fotos. Se você entrar no Facebook aí, Projeto Vitória Cristina, no grupo ou na página Projeto Vitória Cristina, procura lá Douglas Cavalcante, você vai me encontrar. Você entra na minha página, você vai ver que eu fiz, entra na parte das fotos, você vai ver várias pregações minhas sobre a volta de Jesus. Vai ver fotos que eu tirei, eu paguei, e Jesus realmente está voltando. Só que eu tinha uma interpretação, porque a volta de Jesus, tem várias teorias. Tanto é que tem igrejas que creem que Jesus só vai voltar na Batalha do Armagedão. Existem outras igrejas que creem que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, né? Mas entenda uma coisa, é isso que eu quero comentar com você aqui agora. Quem é a igreja? Você é a igreja. Eu sou a igreja. Um outro detalhe importante, que com o decorrer do tempo, e mediante essas coisas que aconteceu comigo, comecei a orar, buscar, e Jesus ele fala, buscais e achareis. Então voltei a ter, comecei a jejuar direto, a orar, a buscar. Você sabe o poder que tem a oração e o jejum. E comecei a ter experiências sobrenaturais novamente. Só que dessa vez foi mais forte. Em 2002 eu tive 3 experiências. Eu saí 3 vezes do meu corpo. Eu cheguei a ver meu corpo deitado no chão, né, do meu trabalho. Estou falando assim para correr um pouco mais, para que o vídeo não seja muito extenso, porque se eu contar tudo que eu vivi, o que eu tenho visto e entendido, né, eu ficaria aqui de repente mais de 1 hora, e aí de repente você ia se enfadar, mas vamos ao assunto. Então eu vi meu corpo deitado no chão. Eu trabalhava no posto de gasolina, no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e ali, o posto era Repsol na época, em frente Praia Shopping Botafogo, né? Shopping Botafogo, um negócio assim, ali em Botafogo mesmo, próximo da praia. E foi no horário de almoço, e nisso eu fui levado por um ser de luz e vi uma cidade imensa, uma cidade tipo medieval. Eu perguntei àquele ser de luz se aquela era Nova Jerusalém, porque não parecia ser. Ele foi e falou, você acha que só tem essa cidade? Vocês acham que só tem vocês no mundo? Como quem diz, existem outros mundos, outros lugares, né? E aquilo ali já mexeu com a minha cabeça. Até mesmo porque a mente humana, ela só produz aquilo que ela vê. O que ela não vê não tem como produzir, vendo? A não ser uma imaginação, mas eu nunca imaginei isso. E ali eu voltei. Depois eu confrontei um espírito ruim fora do meu corpo, tive essa experiência, não vou dizer ruim, no dia foi ruim, claro, mas foi uma experiência que serviu para mim, né? Depois eu saí de novo do meu corpo, só que eu não fui a lugar nenhum, fiquei só olhando o vestiário todo, onde a gente se trocava de roupa, os frentistas, e olhando cada detalhe. Aí passou um tempo, aí aconteceu isso comigo e com a minha esposa. Nossos filhos foram em 2013, o Vitor, Miguel e a Vitória Cristina. A Vitória sempre foi a serva do Senhor, eu ensinei a ela, a Vitória desde criança, sempre no padrão. Você vai ver em outros vídeos que eu conto um pouco, né, sobre a história dela. E aí eu sempre ensinei a ela sobre os céus, deixei claro a ela que isso aqui é só uma passagem, né? A nossa vida mesmo está lá em Salmos 15, nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20,
há moradas nos céus, nós somos dos céus. Nós estamos em um corpo por um determinado tempo. Por isso que uns vêm e partem. Aliás, todos que vêm partem, só que uns partem cedo, outros partem tarde. Cada um tem um propósito. E Vitória foi, Vitor foi e nós ficamos. Nós ficamos o quê? Para contar para as pessoas o que nós vivemos. E hoje a gente conta dando testemunho nas igrejas, não falamos tudo o que nós vivemos, que tem coisas aqui que eu não posso falar, porque nem todos estão preparados para ouvir, a não ser em particular com determinadas pessoas que viveram experiências igual a nossa. Por exemplo, a EQM, a experiência de quase morte, já passa de 1 bilhão. Só nos Estados Unidos, por dia são 800 casos, pessoas que saem do corpo igual eu saí. Então, isso daí já tem se tornado normal e cada vez vai ser maior. Então, Jesus não está voltando, Jesus não está voltando, Jesus não está voltando. E aí comecei, aí depois que aconteceu isso com a Vitória, eu saí de novo do meu corpo, encontrei com vários seres de luz, conversei com eles e perguntei sobre esse mistério da volta de Jesus. Então eu entendi o que está acontecendo. E eu queria compartilhar com você. Olha essa passagem aqui. Essa daqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que eu quero dizer para você? Aqui eu gosto de fazer as coisas ao vivo. O feijão aqui já está fervendo. Que maravilha. O que acontece? Se é um corpo natural, também há um corpo espiritual. O apóstolo Paulo fala isso. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala, vamos montar o quebra-cabeça. Paulo fala que ele foi ao terceiro céu. Ele diz que ele não sabe, ele fala de um homem. Mas a gente imagina que seja Paulo. Quando eu fiz o básico de teologia, o professor falava isso, que segundo os teólogos e pesquisadores do mundo todo, eles supõem que foi Paulo, só que Paulo não quis falar, declarar isso, porque iria trazer muito constrangimento. É tipo aquela pessoa que tem experiência como eu, só que eu estou falando, E não vou falar não, porque isso daí vão falar que é demônio e tal. Então Paulo não quis falar, mas ele diz que é um homem, de Deus, um homem que tem uma intimidade e todos supõem que ele estava falando dele mesmo. Mas querendo ou não, ele relatou, E Paulo teve muitas experiências sobrenaturais, espirituais, assim como os demais apóstolos, só que Paulo relatou, ele não escondeu, Você vê em Mateus 17 que fala que Moisés veio à terra. Aí você vai lá em Deuteronômio 34, você vê que Moisés morreu. Não, Moisés não morreu. O que morreu foi o corpo físico de Moisés. O espírito dele não morreu. O espírito não morre, o espírito é eterno. E outra, o espírito não dorme. O que dorme é o corpo. Quando Jesus ele fala no sentido de dormir, é o corpo está dormindo. Quando Jesus ressuscitou, ele na verdade estava dando uma ordem para o espírito voltar. Volta. Porque ali havia um propósito. E o espírito voltou daquela pessoa. Por exemplo, a filha de Jairo voltou. Lázaro já tinha 3 dias. Voltou. Porque ali havia um propósito. Do lado de lá, quando eu saí do corpo, eu percebi isso. Existem vários seres de luz. Eu cheguei a reencontrar parentes fora do corpo, Como você vê vários relatos aí de EQMs, experiências também fora do corpo, que a pessoa não precisa morrer numa mesa de cirurgia, como é a EQM, que as pessoas encontram. Eu cheguei a encontrar fora do corpo parentes meus, e amigos também. E o que acontece? Quando Paulo ele fala fora do corpo, então você já entendeu que o espírito ele sai fora do corpo, independente de morrer ou não. Um outro detalhe, quando Paulo fala isso, ele não tinha morrido. Ele teve uma experiência, só que ele não sabe dizer se foi fora. E um outro detalhe, se ele não sabe dizer, é sinal que é real. A experiência é fora do corpo e dentro do corpo. Você vai saber identificar quando você vê o seu corpo. Opa, eu estou fora dele. Foi o que aconteceu comigo. Eu relato num livro, lancei um livro agora, que é esse daqui, Entre o Céu e a Terra.
Você encontra ele na Autografia, Editora Autografia. Esse livro aqui tem feito sucesso. E eu e minha esposa estamos vendendo muito livro mesmo, né? Então eu relato no livro várias experiências de pessoas que me autorizaram, inclusive amigos meus, que moram próximo de mim, e até lá do trabalho, onde eu trabalho, moradores, eu sou porteiro noturno, tem moradores lá que relataram coisas para mim, eu pedi autorização e deixaram. Eu já estou editando o segundo livro agora, para me mandar para a editora. Mas nesse primeiro que eu acabei de lançar, eu e minha esposa, eu falo de algumas experiências como essa. Então vamos lá, a volta de Jesus. Se há um corpo espiritual, agora eu vou te falar o que eu vi. Quando eu saí do meu corpo, eu vi corpos espirituais, pessoas espirituais, como Moisés, como eu estava falando. Lá em Deuteronômio diz que Moisés morreu, corpo físico. Mas em Mateus 17, Moisés aparece e conversa com Jesus. Elias também apareceu, mas no caso aqui é Moisés. Se diz em Deuteronômio 34 que ele morreu, foi a morte física, porque se ele apareceu em Mateus capítulo 17, como relata Mateus, o discípulo Mateus, ele relata, e ainda conversou, e eles quiseram fazer tendas para Moisés e Elias. E um detalhe, Jesus se transfigurou para conversar com eles, quer dizer, ele não conversou com essa matéria normal. Isso mostra o quanto Jesus ele tem o poder, todo o poder. O quanto ele é evoluído, o quanto ele é sobrenatural, é um fenômeno. Jesus é um fenômeno real. E ali ele conversou com Moisés e Elias num corpo glorificado. E Moisés estava já num corpo glorificado. Mas Moisés não morreu, não deveria estar dormindo? Não, ninguém está dormindo. Isso prova que ninguém está dormindo. Um detalhe importante, que Moisés, ele cometeu vários erros e falhas. Se você ler as histórias de Moisés com o povo de Egito, do Egito, ele cometeu muitos erros e falhas com Deus e com o povo. Então ele era um pecador quando estava aqui. Mas, no entanto, ele apareceu num corpo glorificado. Olha só que tremendo, né? Então isso mostra que nós temos um corpo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala já no Novo Testamento, se há corpo natural, há corpo espiritual. Então eu entendo que a volta de Jesus é da seguinte forma, na teoria, com tantas teorias que ouvimos aí, agora eu vou dar a minha teoria pela experiência que eu tive fora do corpo. E com os espíritos ou almas, queira interpretar como quiser, com as almas que eu encontrei fora do meu corpo, pessoas conhecidas minhas, parentes meus, amigos meus também, né? E outros que eu nunca vi, mas conversei com eles. Volta e meia, às vezes eu tenho essas experiências, né? Eu entendo que quando nós deixamos esse corpo físico, como Moisés deixou, tem o corpo espiritual, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Esse corpo espiritual, agora vem um detalhe, ele passa por um processo de transformação. Aí você fala, e o arrebatamento? O arrebatamento é no corpo espiritual, não no corpo físico, porque não tem lógica. Se nós vamos entrar num mundo diferente, mas os corpos serão transformados. Aí é que eu vou falar. O corpo transformado vai ser o corpo espiritual. Porque quando nós morremos, o corpo espiritual ele sobrevive. O corpo físico morre, a carne morre, volta ao pó, como diz em Eclesiastes 12:7. E a carne e o pó e a carne volta ao pó, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Esse espírito é o corpo espiritual. Nesse processo que vai voltar a Deus, vamos se dizer uma longa viagem, você tem todo um aparato no mundo espiritual. Você tem ali os anjos, você tem ali pessoas que já partiram. Então subentende que a Bíblia ela é um quebra-cabeça e você tem que saber montar. Eu não montei completamente o quebra-cabeça, eu ainda estou montando, estou entendendo. Ou por que muitas das vezes, Jesus não voltou ainda, 2000, 2002, e isso e aquilo. Jesus já está voltando, já está colhendo no espiritual. Jesus é espírito, Jesus não é mais carne. Jesus já está num corpo glorificado. Mas todo olho verá realmente no mundo espiritual. Todos nós somos obrigados.
E outro detalhe, a Bíblia não diz que vai ser em massa de uma só vez, que Jesus vai voltar e levar todo mundo de uma só vez. Isso são teorias do homem. A Bíblia não diz. Muito pelo contrário, a Bíblia ainda diz, onde estiverem dois, um será tirado, tomado, e outro deixado. Aí eu posso te dizer, sabe qual é a forma que eu vejo isso? Vou te dar um exemplo. Minha filha estava conosco, firme na presença de Deus, ela fazia a obra de Deus, se dedicava direto. Minha filha era muito pegada às coisas de Deus. Tanto é que o caso dela impactou várias pessoas aqui no bairro. Eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E a minha filha foi o quê? Foi tirada. Então, eu estou começando a entender muita coisa. A interpretação correta da volta de Jesus. Ela foi tirada e eu e minha esposa fomos deixados. Um detalhe, ela estava mais presente, mais envolvida do que eu e minha esposa. Mais sincera, mais dedicada do que eu e minha esposa e do que muitos aqui em volta. Tem pessoas que estavam afastadas, voltaram até para a igreja, depois que a nossa filha partiu, dizendo, e Jesus já voltou, já levou a vitória. Tem pessoas que dizem, sua filha foi arrebatada. Arrebatado o quê? O espírito. Porque não tem lógica arrebatar o corpo é físico. Ele não pode, o corpo físico não pode passar primeiro pela crosta terrestre, segundo para entrar numa outra dimensão, num outro mundo, no reino de Deus. O reino de Deus é totalmente diferente. E depois disso nós tivemos várias experiências com ela, sonhos, eu tenho até hoje com ela, toda de branca, feliz da vida. Minha esposa também tem amigas dela, tem pessoas dizendo que ela está feliz, ela fala num sonho para algumas pessoas que está muito feliz onde ela vive. Então, de repente, vai passar 2017, de novo, Jesus não vai voltar. 2018, Jesus não vai voltar. 2019, porque Jesus já está voltando no mundo espiritual. As catástrofes, isso tudo é natural, tem que acontecer. Um outro detalhe, você já imaginou se não existisse a morte no nosso mundo? Como seria o planeta hoje? Se com morte nós já vivemos num caos tremendo o planeta, tem países aí que tem que fazer taxa de natalidade, só pode ter 1, 2 filhos. Nós já vivemos, imagine se não existisse morte. Quantos trilhões de pessoas iam ter? Então entenda que a morte, as catástrofes, isso daí o próprio Deus permitiu para que haja um equilíbrio no planeta de seres humanos aqui. Nascem crianças todos os dias, é outro detalhe que eu tenho falado com muitas pessoas. Enquanto você vê nascer crianças, é sinal de esperança. Jesus não vai voltar da forma que muitos pensam. Ele já está voltando, ele está arrebatando, ele já está transformando um corpo espiritual num corpo glorificado. Um corpo espiritual natural, que após a partir da sua morte do corpo físico, o seu corpo espiritual fica e ele se transformará num glorificado. Aqueles que amam a Cristo Jesus, aqueles que fazem o bem, aqueles que não conheceram a Jesus, mas são pessoas de bem, porque ainda não chegou o evangelho onde eles moram, né? Com certeza no mundo espiritual a coisa já é diferente. Estou te falando agora porque quando eu voltei ao meu corpo, durante a madrugada, que eu tive essa experiência, eu percebi que o Douglas que estava, ou até outro nome no mundo espiritual, o Douglas que estava fora do corpo, não é o mesmo que está conversando com você agora. Eu era totalmente diferente. Quando eu conversei naturalmente, né, com os anjos, com os espíritos, com entes queridos que encontrei, né, que partiram, e tudo natural. Quando eu voltei, eu vi que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Esses sentimentos de tristeza, essas coisas, tá no corpo aqui físico. Quando você vai para o lado de lá, você não tem esses sentimentos. Entendeu? Quando você procura fazer o bem. Então, quando você faz o mal, os sentimentos do lado de lá são malignos, são negativos. Então procure ser positivo o tempo todo, ame a Deus, viva com tantas teorias aí, tem a minha também, você não é obrigado a acreditar, tá? Mas a melhor forma que tem para você ser feliz é você viver como se Jesus voltasse hoje para você. Porque se Jesus for voltar do jeito que muitos falam aí, que vai isso e aquilo, e que vai ter catástrofe, vou te falar, só as crianças se salvam hoje. Só as crianças, porque Jesus falou que para entrar no reino dele tem que ser puro. Eu te pergunto, qual é o adulto hoje que tem a pureza de uma criança? Que tem inocência, que não guarda maldade, nem ódio, nem rancor. E a própria Bíblia diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, 21,
que nos céus entrará uma igreja lavada e remida. Você está lavado e remido para entrar nos céus? Então, não vamos entrar nessa questão de julgamento, né, nem de acusar. O que eu quero te passar é o seguinte: não fique habitolado com esse negócio que Jesus está voltando. Não, lute, batalhe contra. Entenda que eu tenho 2 filhos nos céus. Eu sou super ansioso para Jesus voltar para mim. Para Jesus voltar para mim. Isso aí não importa da forma que for. Jesus voltar para mim. Mas enquanto ele não volta, eu continuo minha vida, estou trabalhando, tenho uma esposa para cuidar dela, tenho amado minha esposa, tenho levado ela no shopping, tenho passeado com ela, tenho andado com ela em vários lugares, viajo com ela quando posso, né? Às vezes tem crise que a gente discute isso e aquilo, mas dou todo carinho e amo ela. Sabe por quê? Porque provavelmente está arriscada essa teoria que eu acredito e tenho observado acontecer, e Jesus não voltar da forma que eu espero. Aí vou trancar minha vida, vou parar de estudar, vou parar de trabalhar. Não, Jesus está voltando a me trancar no quarto. Não. E muitos vão passar na minha frente, vão viver felizes, famílias vão viver felizes, vão superar em outras dores e dificuldades, como muitos superam aí, e Jesus não vai voltar da forma que estão esperando. E tem acontecido isso com muitas pessoas que estão ficando habitoladas com isso, que o mundo está acabando, e o mundo, se você olhar tudo ao seu redor, está tudo girando normal. Morre, nasce. Como eu falei, o nascimento de crianças é sinal de esperança. É Deus mostrando que ainda há esperança. Que através dessas crianças pode mudar muita coisa. Lembre que o Japão foi destruído com 2 bombas. Nagasaki e Hiroshima. Hoje o Japão é um dos primeiros países no mundo em tecnologia e na qualidade de vida, etc. Noruega também sofreu muitas guerras na época dos Vikings e etc., né? Na época medieval. E hoje, olha o que é a Noruega hoje. O que é o país da Noruega, né? Suíça e outros países aí. De repente é porque o Brasil está passando por certas crises, certas situações que você... o mundo está... Não, o mundo está acabando, tem muito lugar aí bom. E no próprio Brasil tem cidades maravilhosas de se viver e viver bem com a sua família. Com índice de violência pequeno, muito pequeno, né? Então o que eu quero passar para você é isso, tá? Que Jesus, para mim, ele já está voltando no mundo espiritual e gradativamente ele está já fazendo um novo céu e uma nova terra. O que eu quero te passar é essa visão, não que você aceite, mas que você deixe de ser habitolado e que você não destrua a sua vida, como muitos estão destruindo a vida deles e dos seus filhos. O que vai ser dos seus filhos amanhã? O que vai ser dos seus sobrinhos, dos seus netos amanhã? Se você viver nesse mundo só seu, que você acha que só você está certo, tem que viver a vida, viva a vida. Vai estudar, vai trabalhar, tá me entendendo? Continue fazendo aquela comida gostosa, passeia, visita os amigos, faz o que eu tenho feito ultimamente com a minha esposa e que sempre fiz. Quando eu comecei a me envolver nesse negócio na volta de Jesus, fiquei bitolado e fechei um mundo só para mim. E aí começou a acontecer essa série de coisas, essas experiências que o próprio Jesus permitiu para que eu enxergasse a verdade e a realidade. Então corre o risco, passar 2017, 2018, você vai partir, Jesus vai voltar só para você. Quando você for pular de lá, você vai ver que não era nada aquilo que você estava pensando. E está vindo as crianças aí, seus filhos vão crescer, vão gerar outros filhos, e vai gerar uma família bonita, né, para que eles vivam bem, felizes, e vai ser uma benção, né? Então que Deus te abençoe, tá? Viva a vida, seja feliz, curta. Agora estou me programando para ir para um cruzeiro ano que vem, se Deus quiser. Eu vou para o cruzeiro com a minha esposa, né? Essas férias agora fui para uma pousada, fiquei com ela lá uns dias lá, foi uma maravilha. Fomos à praia direto depois, né? Aqui no Rio de Janeiro tem a Costa Verde, aqui eu moro próximo, e foi muito bom. E nossos filhos estão lá no céu e a gente continua sonhando com eles, com a Vitória, com o Vitor. A gente sonha naturalmente. Tem pessoas que até que se impressionam, né? Mas isso é a intimidade que você tem com Deus. O próprio Deus, ele te dá essa alegria, te dá essa satisfação de você poder continuar vendo quando você acredita, confia nele e nas palavras dele, né? Então viva como Jesus voltasse hoje só para você, tá? Que Deus te abençoe, um forte abraço,
Se quiser, compre o livro Entre o Céu e a Terra. Ali você vai saber detalhes de... Esse assunto daí eu falo só um pouquinho, né, sobre a volta de Jesus. Eu falo mais sobre a morte, né? Eu venho detalhando. Moisés, por exemplo, não estava dormindo, não está dormindo, nunca morreu, foi só o corpo físico. E o maior detalhe é que Moisés voltou à terra. Jesus autorizou ele voltar. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Um forte abraço. Viva a vida! Shalom Adonai.